Enquanto Devran tenta fazer Aziz cumprir o acordo que fizeram, ela deixa claro que nada é mais importante do que seus irmãos. Ela afirma que não se importa nem com ele nem com a família dele e que continuará colocando os irmãos acima de qualquer outra coisa. Devran perde a paciência, mas antes que a discussão avance, Aziz avista a avó que está desesperada procurando por Yavuz. Ela acusa Cevdet e os moradores do prédio de esconderem o homem e ameaça destruir o lugar caso não descubra seu paradeiro. Aziz também questiona por que Yavuz continua livre depois de tudo o que fez. Enquanto isso, Cevdet e Yusuf se preparam para colocar em prática um plano contra Yavuz. Eles comentam que o homem não sairá dali impune e aguardam a chegada de pessoas que levarão um misterioso pacote, deixando claro que existe uma operação em andamento. Ao mesmo tempo, Aziz decide visitar os irmãos para descobrir a verdade antes que seja tarde. Ao chegar à casa de Cevdet, Aziz é recebida com alegria pelos irmãos, mas rapidamente muda de assunto e pergunta se Yavuz esteve ali. Eles confirmam que ele apareceu, provocou uma confusão e depois foi embora. Desconfiada, Aziz percebe que todos escondem alguma coisa. Ela insiste para que contenha a verdade, dizendo que está tentando protegê-los, mas ninguém revela o que realmente aconteceu. A tensão aumenta quando Semo, tomado pela revolta, revela que Yavuz é o pai biológico de Aziz. A notícia surpreende completamente os irmãos, que ficam sem reação. Aziz recorda todos os sofrimentos que viveram por culpa dele, incluindo a morte dos pais e o casamento forçado dela com Devra. Mesmo assim, Aziz insiste que precisa encontrar Yavuz antes que algo pior aconteça. Diante da desconfiança de Aziz, Cevdet e os demais continuam escondendo a verdade. Ela percebe que estão mentindo e implora para que parem de protegê-la da realidade. Então, Aziz finalmente admite que aceitou se casar com Devra apenas para salvar os irmãos. Ela confessa que sacrificou a própria felicidade, que vive profundamente infeliz e que suportou todo esse sofrimento para manter a família unida. Entre lágrimas, afirma que não quer que todo esse sacrifício tenha sido em vão e exige saber onde Yavuz está. No entanto, Cevdet encerra a conversa dizendo que o homem que ela procura já não representa a solução de seus problemas e que sua busca por ele não lhe trará a paz que espera. Enquanto Aziz ainda tenta descobrir o que aconteceu com Yavuz, a mãe de Devran liga furiosa, reclamando que o filho abandonou a família durante o jantar por causa dos problemas de Aziz. Devran explica que a situação é urgente e promete voltar depois, encerrando a ligação às pressas. Pouco depois, Aziz percebe uma movimentação suspeita do lado de fora. Ao olhar melhor, reconhece que Yavuz estava sendo levado em uma van. Ela entende imediatamente que Cevdet e seus aliados esconderam a verdade e agora estão tirando Yavuz dali. Sem perder tempo, começa a correr desesperada para alcançá-los. Devran corre atrás dela para entender o que está acontecendo. Aziz explica que precisam seguir a van imediatamente, pois acredita que estão levando Yavuz para ser morto. Ela implora para que Devran faça alguma coisa antes que seja tarde. No entanto, Devran se recusa a ajudá-la. Irritado, diz que não viajou até ali para resolver os problemas de Yavuz e que sua prioridade é voltar para casa, onde seus pais estão esperando. Para ele, Yavuz merece o destino que terá e não vale a pena interferir. Desesperada, Aziz insiste mais uma vez. Ela implora para que Devran siga o veículo e promete que, se ele fizer isso, aceitará qualquer condição que ele quiser impor depois. Ao ouvir essa proposta, Devran muda de atitude. Satisfeito por perceber que Aziz está disposta a negociar para salvar Yavuz, ele decide ligar o carro e iniciar a perseguição à van, enquanto ela acompanha tudo com a esperança de conseguir impedir que uma nova tragédia aconteça. Durante o caminho, Devran critica duramente os irmãos de Aziz, especialmente Samet, chamando-o de desequilibrado e dizendo que eles não valorizam a irmã como ela acredita. Aziz se revolta, defende sua família e afirma que Devran não faz ideia de tudo que eles sofreram desde que perderam os pais. Ela lembra que viu o assassinato dos pais, precisou fugir para Istambul sem dinheiro e viveu anos de dificuldades, deixando claro que um passado como esse não pode simplesmente ser esquecido. Enquanto discutem, eles chegam ao esconderijo onde Yavuz está amarrado e cercado por Cevdet, Arif, Asmet e outros homens. Semo, tomado pela dor e pelo desejo de vingança pela morte dos pais, recebe uma pistola e é incentivado a matar Yavuz para vingar a família. Mesmo consumido pelo ódio, ele não consegue apertar o gatilho. Cevdet o abraça e diz que sempre soube que ele não seria capaz de matar alguém, pois, apesar de tudo, continua sendo um bom rapaz. Em seguida, assume que resolverá a situação sozinho, sem permitir que o sobrinho carregue o peso. Nesse momento,
Azize chega ao local desesperada e impede. Ela exige que todos parem imediatamente e manda soltar o homem. Embora Cevdet e os demais lembrem que Yavuz destruiu a vida da família, Azize afirma que a violência precisa acabar. Ela explica que não está preocupada com a vida de Yavuz, mas sim com a segurança de seus irmãos, pois uma morte apenas daria início a uma nova guerra entre as famílias. Para ela, aquele ciclo de vingança precisa terminar ali. Semo não consegue aceitar a decisão da irmã e a acusa de proteger o assassino dos pais. Chorando, Azize diz que está cansada de tanto sofrimento e que não suporta mais perder pessoas que ama. Ela insiste que a prioridade é preservar a vida da família, não alimentar uma vingança sem fim. Mesmo contrariado, Cevdet acaba cedendo ao pedido dela, embora deixe claro que acredita que Yavuz continuará sendo uma ameaça. Depois de libertarem Yavuz, Cevdet ordena que ele seja levado embora e avisa que ele só está vivo porque Azize intercedeu por ele. Antes de partir, Yavuz promete que ainda acertará as contas com todos, mas Cevdet o adverte para não tentar nenhuma vingança, pois isso só trará mais sofrimento. Com Yavuz afastado, Arif conversa com Cevdet e demonstra preocupação, dizendo que aquele problema ainda não terminou. Cevdet concorda, mas afirma que, acima de qualquer desejo de vingança, agora existe uma responsabilidade maior: proteger Azize e seus 5 irmãos, mesmo que isso custe sua própria vida. Antes de irem embora, Semo agradece a Arif por toda a ajuda recebida e lembra que ele havia prometido arrumar um emprego para ele. Arif confirma que manterá sua palavra, pede que o rapaz se afaste das confusões e o convida para começar a trabalhar no clube já no dia seguinte. Feliz com a oportunidade de construir uma vida honesta e ajudar os irmãos, Semo aceita a proposta, enquanto Cevdet entrega a responsabilidade pelo jovem a Arif, acreditando que aquele pode ser o primeiro passo para um futuro melhor. Depois dos acontecimentos envolvendo Yavuz, Faruk aparece machucado após ter entrado em confronto com Devra. Ao encontrá-lo, Duygu percebe que ele bebeu e pergunta o que aconteceu. Faruk conta que brigou com Devran por causa de Azize e revela que o rival chegou a apontar uma pistola para ele. Indignado, promete que não deixará essa agressão sem resposta e que fará Devran pagar por tê-lo ameaçado e por obrigar Azize a se casar. Duygu tenta fazê-lo pensar com calma e questiona se seu verdadeiro objetivo é se vingar de Devran ou realmente salvar Azize. Enquanto isso, Devran e Azize retornam para casa, onde os pais dele ainda estão esperando. A mãe de Devran fica irritada porque o casal a deixou esperando durante o jantar e acusa Azize de continuar colocando os irmãos acima do marido. Ela afirma que, dali em diante, a jovem deve abandonar essa preocupação constante com a família e dedicar toda a atenção ao casamento. Além disso, diz que espera ganhar um neto o quanto antes. Azize reage imediatamente e deixa claro que isso jamais acontecerá. Ela manda Devran avisar a mãe para desistir desse sonho, pois não pretende ter filhos com ele. Devran entra na provocação e pergunta, em tom de deboche, como a família dará continuidade ao sobrenome sem um herdeiro. Azize responde que o problema é ele e lembra que o casamento entre os dois nunca foi verdadeiro, mas apenas um acordo. Sem perder a oportunidade de irritá-la, Devran continua brincando e diz que eles poderiam começar a trabalhar para ter um filho imediatamente e discutir o restante depois. Azize fica completamente indignada com a provocação, ameaça fazê-lo se arrepender de ter nascido e o chama de louco. Mesmo assim, Devran continua se divertindo com a irritação dela, enquanto Azize conclui que toda aquela família é completamente maluca.